Olá para você, seja muito bem-vindo ao Podcast, o seu podcast 100% voltado para a área da saúde. Eu sou a Silvânia Fala Sil, seu host desse episódio. Antes de mais nada, já corre aí, segue o nosso Instagram, corre nas nossas redes sociais, aciona o sininho para você receber as nossas notificações. E é muito importante que você deixe os seus comentários, porque toda vez que você comenta, a plataforma entende que esse é um conteúdo relevante e começa a entregar para outras pessoas. Antes de falar da nossa convidada de hoje, eu quero falar a respeito daquela pessoa que faz possível esse episódio acontecer, que é a nossa parceira e patrocinadora, a Sermed. Sermed Ocupacional possui especialistas prontos para ajudar a cuidar bem dos seus colaboradores. A única clínica de medicina ocupacional de Uberlândia, onde o funcionário não precisa sair da clínica em nenhum momento. Ele consegue fazer todos os exames aqui no mesmo local. Para mais informações, entre em contato no 34 3236 4500 ou no 34 99681 6446. Sermed, Machado de Assis, 854. E agora, vamos falar aqui da nossa convidada super especial. Hoje nós estamos recebendo aqui Kelly Rodrigues. A Kelly é graduada em administração, é trainer em PNL, cursando aí pós-graduação em neurociência. Seja muito bem-vinda, Kelly. Obrigada, Sil. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui e a gente poder falar de um assunto muito interessante, né? Esse tema é extremamente relevante. Nós vamos falar aí sobre autismo, a importância do diagnóstico precoce e os tratamentos necessários. Que assunto forte. Hoje em dia, tem estudos que falam que a cada 36 crianças, uma possui autismo. Tem o espectro do transtorno. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma professora, na sala dela de 22 alunos, 5 foram encaminhados para identificar se de fato, né, tinham traços ali que poderiam caracterizar o autismo. Então, se a gente pegar a nossa sociedade agora, praticamente em cada família a gente vai encontrar algum caso. Então, é por isso a importância da gente falar sobre o assunto, né? Trazer luz para o assunto. Quebrar esses... Ainda tem muito preconceito. Muito preconceito sobre o tema. Porque não é fácil. Não. Às vezes a pessoa que está do lado de fora, ela tem uma compreensão muito rasa sobre o que é você ter um autista dentro da sua casa. Como lidar com isso, porque Exatamente. O desafio maior são para os pais. Como lidar com... Quem está ali próximo no dia a dia. E é importante a gente falar, porque eu falo, ignorar não vai resolver o problema. Ele tá lá. Tem aquela conversa assim de vó, de tia. Não, vai caçar doença pra quê? Uhum. Né? Não tem isso. Só que os sintomas já estão lá, né? A criança já apresenta. O adulto, né? A gente estava conversando, hoje em dia a gente tem casos de adultos que estão sendo diagnosticados, né? Com TEA, né? Que a gente chama o transtorno do espectro autista. E você imagina a pessoa passar uma vida inteira tentando... Sem se entender. Exatamente. Sem se encaixar. Tentando se encaixar nessa sociedade. Porque o autismo é isso, né? A pessoa não se encaixa. Ela não se encaixa nesse padrão, né? E aí ele não consegue se comunicar da forma que a gente tá acostumado, né? Ele não consegue ter as interações sociais. E por isso é importante a gente falar sobre tratamento. É importante a gente falar sobre ter esse diagnóstico precoce. Faz toda a diferença. É uma vida inteira. Exatamente. De diferença. E a gente fala de qualidade de vida. Porque quando você identifica, a partir de meses de Então, a partir idade, de quando que a mãe consegue... a partir de quando vocês conseguem fazer o teste para verificar se aquela criança é ou não
autista. Vamos falar de diagnóstico. Diagnóstico. O autismo, ele é identificado através de comportamentos. Não é, por exemplo, igual um exame de sangue. Vou lá e tiro, faço um exame de sangue e tem... Não é assim. Né? Ou exame de imagem. A detecção do autismo é uma equipe multidisciplinar que avalia interação, avalia comportamento, né? Então, começa tudo com o neuropediatra. A mãe identifica, opa, essa criança tem um comportamento diferente, não faz contato visual, ou tem movimentos repetitivos, tem seletividade alimentar. Existe uma série de características, né, que levam a pessoa a procurar, falar, o desenvolvimento não está de acordo com a idade, né? Nós temos marcos de desenvolvimento, né? Até 1 ano, até 2, até 3, né? Até chegar na fase de adolescência, adulto. Nós, seres humanos, né? Desenvolvimento, a gente tem marcos. E aí, a equipe multidisciplinar, que inclui um neuropediatra, a fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, tem uma série de pessoas envolvidas para, de fato... Para ajudar a fazer esse diagnóstico. Para fazer esse diagnóstico. De forma correta, porque eu acredito que tem muita gente por aí fazendo diagnósticos errados. Tanto porque são tantos os transtornos. Exatamente. Então a gente precisa falar sobre isso também. Uma clínica especializada, onde você passa por vários e vários profissionais, né, que vão ali te ajudar. Não é um exame específico, né? Vou lá e faço um exame e à tarde eu tenho resultado? Não é assim no caso do espectro, né? Eu preciso ter uma avaliação de vários profissionais para fechar esse diagnóstico. Então, a psicóloga vai avaliar, vai dar o laudo dela, a neuropsicopedagoga vai avaliar, vai dar o laudo dela, e quem vai fechar esse diagnóstico é o neuropediatra. Entendi. Mas ele precisa dessa rede de apoios, porque cada área vai avaliar de uma forma. A fonoaudiologia vem para ajudar na comunicação. Então, ela vai avaliar a comunicação, como está a interação, o verbal dessa criança. Né? Então, é uma série de pessoas, uma série de profissionais para fechar esse diagnóstico. Então, é até imprudente falar assim, uma pessoa vai lá e faz uma consulta e sai com o diagnóstico pronto. Não dá para ser assim, né? Sem falar que tem também ali os níveis de autismo. Cada um tem um tipo de tratamento, um tipo de terapia, na verdade. De terapia de suporte, né? Suporte. Isso. É segmentado. Tem nível 1 de suporte, onde a criança ou adolescente precisa de menos apoio para realizar atividades do dia a dia. Sabe o cotidiano? Escovar os dentes, se alimentar, ir para a escola. Então, tem nível 1, nível 2 e nível 3. Sendo o nível 3, é aquela criança, quem possui o espectro, precisa de mais apoio. Praticamente o tempo todo. Né? Exatamente. Que tem muita dificuldade de interação, de comunicação. Existe no nível 3 crianças que são não verbais, então ela não consegue se comunicar. Ela não consegue expressar o que ela está sentindo. Então, por isso é importante ter o diagnóstico precoce para fazer a intervenção. Você vem moldando a criança, não sei nem se moldando seria a melhor forma, mas ensinando um caminho para ela seguir. Né? Então, como que ela vai se adaptar para comunicar? Quando ela está feliz, como que ela tem que fazer? Quando ela está com raiva, como ela tem que fazer? Então, vocês ensinam também a mãe a compreender o estado dessa criança, porque como ela não consegue se comunicar da forma verbal, que é o nosso, então é um desafio para a mãe entender o que ela está... É um desafio para a criança, é um desafio para a mãe, é desafio para as escolas. A gente nem chegou na parte das escolas, a gente ainda está bem interno, porque a parte das escolas eu acredito que é mais complexo. Porque você tem não só uma criança ali. Verdade, né? Porque a mãe, ela tem o filho dela e é diferente, mãe é mãe, ela vai observar, ela vai ter o auxílio, ela vai ter ali aquele tempo com um filho, agora as escolas... E eu vou te falar, se eu aproveitando o momento, que mães... são mulheres para a gente tirar o chapéu. Eu tenho algumas amigas que são mães de autistas e eu, assim, sou muito fã delas. Quero até mandar um beijo para Maria Clara, um beijo para Alessandra. Elas têm aí os filhos, que é o Arthur e o Samuel. Todos dois são de nível 3.
A gente tem oportunidade de conhecer mulheres incríveis, né? Que dedicam a vida, de fato, para a criança. E é tão triste de verificar isso. Eu percebo o quanto que essas mulheres estão solitárias. Porque quando o diagnóstico vem, muitas delas se tornam mães solo. Nem todo mundo dá a fim de enfrentar. Porque não adianta a gente falar que é algo simples, não é. Imagina você ter uma criança ali de 4, 5 anos, você não compreende aquelas reações, o que está acontecendo. E a mãe às vezes não tem a informação, e até é importante a gente ter esse canal aberto e falar sobre isso para ajudar. É verdade. Porque às vezes a mãe e o pai, ela tá vendo aquele comportamento, mas acha que é birra, acha que é uma criança custosa, né? Acha que é uma menino criança... levado, esse menino não sossega. Exatamente. É porque ele não consegue ter foco, ele não consegue ficar sentado. Exatamente. Ele não consegue viver em sociedade, então ali ele não consegue ficar ali na salinha. Exatamente. Ele não consegue, por exemplo, a pessoa tem hiperfoco, ela foca aqui e pronto. Às vezes você chama, a criança não vai responder, ela não vai dar o retorno da forma que uma criança que não tem o espectro responderia. A interação com outras crianças, a interação com adulto. E isso é desafiante, né? Tanto para a criança que está aqui tentando se encaixar nessa vida, na sociedade, né? Quanto para os pais. Até os pais passam por preconceito. Muito. Né? Você imagina... Você vai numa festa e, por exemplo, vai ter um evento, aí você precisa, a mãe fala assim, eu posso levar meu filho? Eu fico imaginando, né? Aí as pessoas falam assim, E passa. Tem, porque existem lugares que pode levar filho, mas o seu filho não pode. Porque o seu filho, ele não consegue se adaptar com aquilo que a sociedade acha que é o normal. E é importante a gente falar E nós somos muito preconceituosos. Exatamente. Porque essa mãe, ela já vem desse desafio, a gente ainda olha com preconceito. A gente precisa ter um olhar mais carinhoso. De empatia, de se colocar no lugar. Afeto, né? Porque ela já tem os desafios dela. Uma dessas mães, que é a Maria Clara, ela é minha maquiadora. Olha. E ela faz a minha make na casa dela. E tem, assim, como eu sou muito amiga dela, eu já estou acostumada com os comportamentos do Arthur. Tem dia que ele tá muito tranquilo, mas tem dia que eu faço make com ele no meu colo. Tem dia que ele já não quer, tem dia que ele quer puxar, ele quer atenção, ele quer subir, ele é apartamento, aí ele quer subir no sofá da janela. Aí, assim, até as clientes precisam ter essa empatia para poder auxiliar essa mãe. Né? Eu acho que uma das coisas boas que inventaram foi aquele cordão. Maravilhoso. De identificação. Exatamente. O espectro o girassol. Não tem cara. Você pode chegar numa escola, olhar todas as crianças, olhar uma foto e falar qual é a criança que tem o espectro. Você não consegue diagnosticar. Né? E o cordão vem para ajudar. Para ajudar. Né? Para a gente ter um olhar com mais empatia. Entender, né? que aquilo não é uma criança levada. Não é uma mãe que não soube educar. Nossa, isso é pesado. Não é? Sua mãe não te dá educação, por isso que você é levado desse jeito. Exatamente. Eu tenho uma outra conhecida que recentemente a filha dela foi diagnosticada. Ela já tinha um filho, tinha uma idade, eu acho que ele tinha uns 9, 10 anos, quando ela resolveu ter outro filho. E aí veio essa filha. E essa filha é muito agitada, desde neném. Essa filha é muito agitada, uma filha que gerava assim, muito transtorno para ela, sabe? Como mãe, muitos desafios para ela, a gente percebia isso nela, esse desafio. E até que ela resolveu, mas a criança já estava com uns 3 anos de idade. Porque também é difícil para os pais. Muito difícil. E às vezes tentam ignorar os sintomas. E ignorar não vai resolver o problema. Não vai tratar. Né? E quando você começa com a intervenção, né, o quanto antes, para fechar o diagnóstico,
A criança precisa estar aí em torno de 2, 3 anos. Mas quando já tem as características, você já pode começar as intervenções, mesmo sem ter o diagnóstico formado, porque às né? vezes não é um autismo, mas é algum tipo de outro Algum atraso, transtorno. Porque exatamente. existem outros transtornos, mas quando o pai e a mãe já começam ali logo cedo perceber que tem alguma coisa que não é comum, né? Porque eu detesto a palavra normal, Aham. que não é Normal, comum. né? Então, quando Exatamente. ele já começa desde com essa criança desde cedo, ela consegue ali se relacionar melhor. Porque o Exatamente. relacionamento entre pais e filhos, ele é o mais importante de toda uma construção na sociedade. Primeiro, a criança ela se relaciona com a mãe, com o pai, e você prepara ele para se relacionar com o mundo. Agora, se você não consegue se relacionar com o seu filho, como é que você vai querer que ele se relacione com o mundo? Se a gente tem uma frase na entrada da clínica, me fugiu agora o nome do autor, mas é assim: atrás de uma criança que acredita em si mesma, tem uma família que acreditou primeiro. Olha só, pesado, boa. E é Tem que isso. acreditar, a família E precisa é isso. acreditar. Quando a família olha para aquela criança e olha para as necessidades daquela criança, e existe uma série de estímulos, né? Tanto em terapia, né, dentro de consultório, mas principalmente em casa. Principalmente, tudo começa em casa. Exatamente, que é a maior parte do tempo que a criança está ali. Então, é desafiador? É, mas é a nossa responsabilidade enquanto pais, né? Encontrar o caminho. Encontrar E e ajudar ajudar. essa criança a encontrar o caminho, que é o Exatamente, maior desafio de todos. exatamente. Né? Nós, a gente fala atípico e típico, né? Uhum. Nós que somos pessoas típicas, nós já temos os nossos desafios, né? Na vida, desde de criança, o aprender a se comunicar, a se relacionar, ir para a escola, ir para uma escola nova, fazer novos amigos, né? Nós temos os nossos desafios É. sendo pessoas típicas. E agora aquela criança que é atípica. Lembrei do Good Doctors. Lembrei dele. Eu fico. Já assistiu a série? A Assisti série. parte É dela. maravilhosa, é maravilhosa. Mas a forma do se relacionar. Por que eu falei disso? Porque o autismo, ele não impede essa criança de realizar os sonhos dela, Não, e nós temos pessoas aí muito bem-sucedidas, né? que descobriram tardio, mas foram Mas diagnosticados. assim, completamente referências mundiais, né? O Messi. O Messi, o Elon Musk, que é dono do Tesla, né? O antigo Twitter, que agora é Aham. plataforma X, 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 sei lá. X, né? É alguma coisa, só não é Twitter. É, nome mundialmente. É verdade. Muito bem E sucedido. aqui, recentemente, a Letícia Letícia Sabatella, Sabatella. ano passado, se eu não me É, engano. então, a gente tem muitas pessoas que são autistas. Claro que lembrando que a gente estava falando sobre as diferenças até dos tratamentos, Os níveis dos os níveis, né, tratamentos. de tratamentos. Quem tem condições financeiras melhores conseguem dar tratamentos melhores. E essas terapias, elas fazem toda a diferença. Eu percebo isso, por exemplo, na vida do Samuel, que é o filho da Alessandra. A Alessandra, ela congregava com a gente na igreja e o Samuel usava outra coisa, gente, que é um preconceito tremendo, né? Ele usava aquele colarzinho, o colar não, a coleirinha, Hum. né? Porque se não usasse, ela não conseguia ficar correndo atrás dele. Lá é uma igreja que antes que a gente mudasse de lugar já era um lugar movimentado, agora o lugar é mais movimentado ainda, então ela precisa ter esse zelo com ele. Sim, e é uma responsabilidade com a criança, porque a criança ela não tem noção de perigo. Não tem. Ela não tem. Se ela vê uma janela aberta, para ela tá tudo certo. E ela foi tão maravilhosa, ela colocou ele na natação, porque lá tem piscina, né? E A aí eu, criança eu não. descobri que ela tinha colocado ele na natação um dia que a gente estava num evento da igreja, de repente, na hora que abriu a porta, ele já foi, já pulou na Já piscina, e ela já entrou. de boa, tranquila, colocou ele, e faz bem. E eu Sim, percebi que as terapias, elas realmente fizeram uma diferença gigante na vida do Samuel. ajuda a se comunicar, ajuda a interagir, né? É claro que é do jeitinho deles, mas precisa desse estímulo. É estímulo. Ele não usa mais a coleira. Olha só.
Ela mudou de Uberlândia e foi visitar a gente recentemente. E chegou lá com ele sem. Eu falei, gente, olha só o Samuel. Então, para nós que já convivíamos com ele, a gente vê a diferença. É uma alegria, não é? Nossa, é uma alegria de ver que aquela mãe, ela faz galinhado toda vez. Uma vez por mês ela faz galinhado, uma vez por mês ela faz rifa, porque o foco dela é pagar as terapias do Samuel. Então, a gente, assim, percebe que a importância das terapias. Sim, e para nós é muito gratificante, assim. A gente já teve casos de criança chegar lá sem falar nada e ela começar a verbalizar. É de arrepiar, assim. Você vê a criança acompanhar o desenvolvimento, né? Você vê a criança evoluindo. E é cada evoluçãozinha, é pequena evolução, e a gente precisa comemorar, precisa ficar feliz com aquilo, né? Parece tão pouco para quem tá de fora. Mas só quem tá no dia a dia, a mãe, a família, que acompanha a sua felicidade como amiga, de ver, né, a evolução. O próprio Arthur da Maria Clara também. Ele mudou muito com as terapias. Mudou bastante. Ele é bem desafiador. O Arthur, ele é bem desafiador. Mas a Maria Clara, ela dá um show. Ela dá um show. Eu fico boba de ver como a mãe se adapta, né? Antes ela trabalhava fora, aí separou, hoje é mãe solo, então ela precisa, antes ela ia na minha casa, hoje eu vou na casa dela. Né? E é uma reinvenção, né? Tanto para a criança quanto para a família. E nós, como sociedade, a gente precisa abraçar. Precisa. Sabe? Igual, tipo assim, quando eu indiquei ela para uma amiga, eu falei, olha, você vai na casa da minha maquiadora, a minha maquiadora, o filho dela é autista, então eu preciso te informar isso, porque na hora que você chegar, você vai perceber que ele tem um comportamento diferente, ele é autista, mas é uma criança maravilhosa, e ela foi, ela adorou a Maria Clara, amou a Make, amou o Arthur. Então, deu tudo certo. Porque a criança ainda é uma criança. Claro. Ela tem o espectro, ela tem os atrasos, as dificuldades de lidar com a sociedade, mas é uma criança. E a gente precisa olhar para a criança. Nossa, eu sou apaixonada em ver esses meninos se desenvolvendo. E na clínica, ela é um projeto que é um sonho, né, de entregar qualidade de tratamento, né, de entregar de forma multidisciplinar tudo que a criança precisa para se desenvolver. E ver aquelas crianças entrando e olhando cada detalhezinho, né? A gente tem o cuidado de cada semana fazer uma atividade diferente enquanto eles esperam para ser atendido. Ver aquele olhinho brilhando do jeitinho deles. Sim, mas são crianças. E tem crianças muito amorosas que gostam de abraço, que gostam de beijo. Aí precisa compreender também, né? Cada uma tem... De um jeito. É um jeito. Cada um tem um comportamento. Não tem uma regra geral. Tem crianças que não gostam do toque e tem crianças que são super aconchegantes. Que chegam e abraçam, ficam o tempo todo aconchegados. E tem crianças que querem a distância. E como todo mundo é, assim. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa de toque. Cada um é de uma forma. A minha forma de amar é serviço. Olha aí. A minha forma. Então, a criança autista é a mesma coisa. Ela tem a forma dela de amar, só que com mais intensidade. Exatamente. Com mais pureza. Eu falo que são crianças que vieram para nos ensinar. A gente está ensinando eles a se encaixar nesse mundo, mas quando você tem um olhar de amor, são crianças que vieram para nos ensinar. Tem crianças que têm uma inteligência tão alta que aprendem outros idiomas com uma facilidade assim. Enquanto a gente. Né? Enquanto eu ainda estou arranhando lá no inglês. Tem crianças que aprendem russo. A gente vê filmes. Tinha um antigo, eu acho que era o Rayman, que era com o Tom Cruise, que ele descobria um irmão. Esse é antigo, procura depois, não é da sua geração, não.
E o irmão dele era autista, super inteligente. E a gente sempre percebe essas características da inteligência nos filmes, nos seriados, igual a gente viu uma advogada extraordinária. Fantástico. Adoro! Fantástico. E ele dá para ter muita Você consegue noção. colocar aqui para nós, Patrick, a arte dessa série incrível da Netflix. Ali é muito bacana, ali tem muitos traços, né, para identificar ela com a baleia, né, o hiperfoco dela, O tudo é hiperfoco é baleia. tudo né, olha lá ela. Ela é muito inteligente e vai ter um atraso aí para a segunda temporada, e tá todo mundo na expectativa, porque é As muito sacadas bom. que ela tinha, né, de advocacia que outras pessoas não tinham. A forma de raciocínio dela era diferente, E ela né? começa. E a mesma coisa do Good Doctor, eles começam a mostrar a mente deles assim. Ela trabalha completamente diferente da gente. E é uma inteligência fora do comum. Imaginou a gente conseguir dar para essas crianças esse suporte para que elas possam alcançar o seu sonho profissional e elas se desenvolver e viver em sociedade. A gente vê tanto o Good Doctor quanto uma advogada extraordinária, eles com relacionamento, eles constituindo família. Sim. Nós temos casos na clínica que a criança foi diagnosticada com autismo, depois foi ver a mãe e o pai também tinham o transtorno. Ou seja, é super possível viver em família, não só em sociedade. Sim, os casos que a gente comentou, né, das pessoas famosas, são pessoas que têm relacionamento, que têm carreira, né, que têm sucesso na vida profissional. Então, assim, é completamente possível. Como ser humano, cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa, mesmo a gente sendo típica, tem pessoas que não vão ter um sucesso extraordinário igual essas pessoas, mas tem pessoas com espectro que estão deslanchando no mundo, né? É importante a gente falar isso dessa forma mais leve, né? E não olhar só o autismo como aquele que é crítico, né? Com preconceito, com medo, mas a gente trazer essas pessoas que têm. E com certeza o descobrir tardio proporcionou, às vezes, mais dificuldades. E um desconforto. Sim. Eu tenho uma amiga. Letícia Sabatella mesmo comentou em uma reportagem o quanto de amigas que ela perdeu. Porque no autismo, o excesso de estímulo pode desregular, pode gerar muita sensação ruim, né? Então, eles evitam onde tem, por exemplo, música muito alta, muita gente, né? Cada pessoa de um jeito. E aí, quando você não tem esse diagnóstico, você não sabe o que é. Ah, não, eu sou antissocial? E não é. Não, e os comportamentos são muito intensos, as mudanças de comportamento são muito intensas, né? desregula muito. Desregula, dependendo do estímulo, se for muito forte, a pessoa desregula. A gente precisa ter o autoconhecimento para a gente poder entender e até as pessoas ao nosso redor, igual, como você falou do colar, ele é de extrema importância, o olhar muda. Recentemente, uma amiga minha, que a gente já convive tem uns 4 anos, faz parte do meu projeto Amigas da Sil, ela foi diagnosticada com autismo. E ela já está na casa dos 40. Olha só. E isso trouxe para ela uma leveza. Porque ela ficou a vida inteira tentando se encaixar, sem saber o que era. Tá estranho, mas eu não sei o que é. Exatamente. Quando vem o diagnóstico, opa, agora tá tudo certo, agora eu entendi. Agora eu sei. Agora eu sei o que fazer. Tira aquele peso, né? Eu não tenho problema comigo. Exatamente. O diagnóstico, a gente precisa entender que o diagnóstico de autismo não é um defeito. Tá? A gente precisa quebrar esses preconceitos, né? Não existe o normal. O seu normal não é o meu. Exatamente. Cada ser é único. Exatamente. E a gente tem que ter esse olhar. Deus não erra. Graças a Deus. Graças a Deus não existe tudo muito perfeito. Tudo tem propósito. O que ele faz. Você fala a palavra certa, propósito. Que cada um tem um propósito aqui na Terra. E eu tenho certeza que quando a gente encontra alguém com espectro autista, que tem um espectro autista na família, tem um propósito. Tem um propósito de mudança, tem um propósito de evolução, né? A gente estava falando há pouco sobre as mães. Algumas semanas atrás eu conversei com uma família
E o pai todo emocionado, falando o quanto ele agradece a Deus por ter o filho dele do jeitinho que ele é. Mesmo com todos os desafios, mas o quanto ele, enquanto homem, enquanto pai, ele evoluiu. O quanto ele aprendeu e que ele era grato a Deus por colocar O Mion fala muito sobre isso. Nossa, eu arrepio tudo. Eu arrepio tudo. É um presente de Deus. Todo filho é um presente. Mas tem uns que vêm para tratar muito mais a gente, né? Como ser humano. Bom demais falar com você. A gente começou a conversar muito antes ali na recepção. Espero poder te trazer mais vezes. Que você tenha gostado. Deixa aí suas considerações finais. Fique à vontade. Obrigada. Sil, eu agradeço de todo o coração o convite, a oportunidade de estar aqui, de me conectar com você. Uma pessoa fantástica. Parece que a gente se conhece há tanto tempo, né? E a oportunidade de falar sobre o autismo, né? A gente fala um pouquinho mais específico do autismo, mas existem outros transtornos que é importante a gente olhar, não negligenciar, né? O que a criança precisa. E deixo aberto, né? A clínica, é a Clínica A, o nosso Instagram, clínica.ud. Então, pessoal, precisar de apoio, precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. É isso aí. Espero que você tenha gostado do nosso podcast, desse episódio. Assiste, curte, comenta, compartilha. Esse assunto é de extrema importância para a nossa sociedade. Segue aí a Clínica A. A gente vai deixar aqui para vocês um Instagram. E é isso aí. Até a próxima. Um beijo no seu coração.